noite. Sejam bem-vindos. Vamos nos preparar para mais essa noite. Vamos edificar a luz para a gente procurar fechar os olhos, relaxar um pouquinho, procurar aliviar, nossa mente, deixar de lado os nossos problemas, aqueles contratempos, e vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que temos de estar aqui, agradecer a Ele por essa casa que nos acolhe, pela espiritualidade amiga. Desde cedo prepara esse ambiente e também nos prepara para que possamos tirar o melhor proveito possível desses momentos que passaremos aqui. Vamos agradecer ao Pai por aquilo que recebemos. Vamos rogar a Ele que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, os nossos familiares, nossos amigos e também nossos inimigos. Pedir a Deus, possamos hoje receber tudo aquilo que viemos buscar nessa casa, que possamos retornar aos nossos lares, melhores que nós tivemos, levando conosco a paz e a todos. Obrigado, Pai, por esse dia, por essa oportunidade. Seja, graças a Deus. Bem, nessa noite nós temos nosso irmão Ayrton, que vai conversar conosco um pouquinho. Ayrton, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. É gostoso que a gente escuta uma voz unificada. Boa noite. Né? Nos traz alegria, nos traz a certeza de que estamos no caminho correto. Hoje, a gente vai comentar sobre uma lei que é genial, que eu também não conhecia. Eu vou mudar a pergunta. Para nós podermos amar, tem lei? Qual é a lei do amor? Kardec consegue nos expor, para poder amar, temos que ter lei. No Evangelho, capítulo 11, amará o teu próximo como a si mesmo, fala da lei do amor. O que é uma lei? Normas, regulamentos, direção, trilha, responsabilidade jurídica. Falando da parte material e da parte moral. Não é compromisso? Responsabilidade? E no seu Instrução dos Espíritos, fala da lei do amor, no seu item 8. 8 e 9. Vamos começar pelo 8. Amor resume toda a doutrina de Cristo. Porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Progresso de quem? No seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimento. E o amor é o requinte do sentimento. Nós vimos aqui 3 pontos de referência: instinto, sensações e sentimento. O que é o instinto? De onde ele começa? Por onde que ele inicia o instinto? Nós conhecemos, através da Gênesis, que fala dos reinos minerais, vegetais
animais. E tem o homem, hominal. O animal tem um instinto. E nós temos instinto? Seres humanos têm instinto? Hoje, talvez não. Mas lá no comecinho, teve. Quando nós saímos da era animal para o hominal, na construção desse espírito, você botou uma pitadinha no coração de cada um de nós. As 4 palavrinhas. Amor. E nos liberou como hominal. A construção do espírito. No início, nós éramos muito próximos do animal. Porque nós não tínhamos nem sensação e muito menos instinto aprimorado. O nosso instinto foi desenvolvendo, naquela época, que se nós agregássemos uns aos outros, era mais fácil a sobrevivência em consequência dos próprios animais grandes da época e das dificuldades da época. Isso há alguns bilhões de anos para trás. Começo da nossa vida. Essa junção, que pode ser considerada como tribo ou grupos, nós temos até hoje com o nome de família. A nossa família começou aonde? Na encarnação passada? Dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós? Ou começou lá no instinto? Lá começou a nossa família. E por isso que nós temos até hoje a dificuldade da aceitação de famílias. Filhos bravos com o pai, filhos batendo o pai, pai batendo o filho. A desorganização estrutural tem um reflexo lá da origem. Lógico que no meio tem as reencarnações que a gente vai ver depois. Como se não bastasse a família construída hoje, que é originário lá no começo, esse grupo, ou seria nós mesmos, no começo dos instintos, começou a perceber que se localizasse em grutas, cavernas, no topo de serra, era mais fácil deles se esconderem do sol e da chuva. Uma caverna não é uma casa coberta? É nossa casa de hoje. Aquela caverna lá é nossa casa de hoje. Lá nós construímos uma família. Aqui nós estamos construindo também a nossa família, melhorando a nossa família, estimulando para que o nosso sentimento se aprimore. Lá nós construímos a nossa casa, nas cavernas. Aqui, um pouco mais moderna, um pouco mais atualizada. E pegamos aquela família e estamos dentro da nossa casa aqui. Como não bastasse, havia necessidade ainda de se agregarem mais para poder se conviver melhor, com mais segurança, nas próprias cavernas. Começou a sair os líderes, os orientadores, dizendo: fulano, você fica na entrada da caverna, para qualquer bicho que chega aqui, nós podemos atender ou matar ou expulsá-lo, para que ele não nos fere. Tanto no início da caverna, como no final da caverna, começou a surgir os líderes, que hoje nós conhecemos como sociedade. Não temos os líderes da sociedade hoje? As pessoas que nos compõem, começando na própria casa. O pai, foi minha mãe, o mais velho, o filho mais velho, o irmão mais velho. Conjunto de normas e regras que se instituiu no princípio, através da lei do amor. Não bastando ainda ao começo, teve que sair a sensação. A sensação, o prazer de sentir-se bem.
Quando nós vamos para o centro, lá na nossa hora para vir para o centro, de um lado, alguém fala no ouvido da gente: vai não, está cansado. Por quê? Eu já fiz tanto, até um mês que você vai, um dia só não vai fazer falta. Do outro lado fala: ó, tem que ir, vai fazer bem. Nós não temos aí uma dificuldade de interpretação, uma sensação: vou ou não vou? Faço ou não faço? O não fazer ou o fazer gera o nosso sentimento, gera o nosso prazer, nossa alegria de fazer ou de não fazer. Se eu faço uma coisa boa, meu sentimento é bom. Mas se eu faço uma coisa ruim, meu sentimento também vai ser ruim. Quem paga o sentimento bom? Não é nós mesmos? Nós não estamos plantando aquilo para nós colhermos. Essa arte de plantar está vinculada ao nosso sentimento. À medida que nós vamos crescendo e melhorando, nós vamos também melhorando ou burilando o nosso sentimento. Como se não bastasse, Kardec ainda fez uma perguntinha: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum ao homem ou animal? Amor materno é um sentimento instintivo do homem e da mulher. Do homem e do animal, né? É um sentimento instintivo, tanto faz para o animal como para o ser humano? Não. Não, e ao mesmo tempo é. O animal também tem todo instinto de defesa. Uma cadela, no caso, que é a mãe, uma renca de cachorrinho do lado. Qualquer um pode chegar lá para pegar o cachorrinho? Por quê? O instinto da mãe, cão, da mãe cadela, não deixar que alguém entre no ninho dela. Mas o dono vai, porque sabe que ele é carinhoso, que é dali que sai o alimento para ela. É o instinto de defesa. Fechou aquele período de 2 meses, 2 meses, que desmama o cachorrinho, a responsabilidade instintiva desse animal termina. E da mãe? Quando termina? Ou não termina? A criança desmama, tá? Fica lá 10, 12, 15, 20 anos de casa. Vai lá para o Japão. A mãe esqueceu dele? A mãe ainda continua fazendo as orações para ele? Tranquilo. E se morar do lado da casa? Não é a mesma coisa? O sentimento materno, humano, aí não pode ser só a mulher, o pai também, porque hoje tem muito pai que é mãe e pai ao mesmo tempo, assim como também tem muita mãe que é mãe e pai ao mesmo tempo. É esse sentimento que vai ser importante, é esse sentimento que vai nos dar o fortalecimento para a superação dos nossos próprios defeitos. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos vendo que esses sentimentos vai também aprimorando. O aprimorar do nosso sentimento forma a nossa personalidade. Formamos a nossa responsabilidade, formamos a nossa personalidade através dos sentimentos, bom ou ruim. Depende de cada um. Se eu quero um sentimento bom, eu tenho que também desejar alguma coisa boa e fazer um progresso meu. Qual é a mãe que não quer um filho que esteja bem? Ele pode até ser um drogado, ele pode ser até um bandido, ele pode ser não importa o que ele foi, mas a mãe sempre vai estar ligada nele. Mesmo depois da morte, a mãe continua orando e rezando para que o filho entre no caminho certo. Então, no animal, esse amor é limitado, mediante a sua necessidade. E no ser humano, mesmo depois da morte, o filho permanece na cabeça da mãe, no coração da mãe. Então não tem tamanho esse sentimento materno. Mas conta-se o progresso. Por que se fala
ali do progresso, depende do meu progresso. Porque sou eu que vou dar a dimensão da minha vontade de crescer ou não. A minha capacidade de entendimento das leis divinas está no meu conhecimento e na minha forma de saber, de entender, de aceitar e fazer. Porque quando a gente lê, entende, compreende, pode aceitar ou não aceitar. Se você leu, entendeu, aceitou, você tem mais um detalhezinho que é passar por cima dos orgulhos e das vaidades para praticar. Porque se a gente entende tudinho, aceita, mas não pratica, não vai valer nada nosso conhecimento. Ainda temos que fazer a prática deste bem. Ler, entender e compreender é a nossa parte. Aceitar ou não está na minha vontade, na minha grandeza de entender. E os limites que nós colocamos estão exatamente nos nossos conhecimentos. Quanto maior é o nosso conhecimento, melhor é a nossa capacidade de entender a lei de Deus. Se nós formos fazer o merecimento, que a gente vai sempre analisar, fazer uma caridade, porque eu posso merecer, mas depois o lado bom, o lado ruim da vida, o próprio merecimento, ele também tem a sua relatividade. É importante fazer? É importante. Agora, até que ponto eu estou trocando a minha caridade com Deus? Até onde está o meu interesse de fazer caridade para receber amanhã? Porque se eu faço aqui uma caridade, pensando no merecimento aqui, eu tenho uma troca. E a troca é benéfica para nós? Não. Então, é o burilar deste sentimento que vai gerar a vontade de fazer pelo prazer de fazer. Nós temos que fazer a caridade pelo simples fato de querer fazer, sentir-se bem em fazer. Se nós não sentimos bem em fazer, eu posso fazer, porque o outro está necessitado. Talvez o benefício do outro é maior do que a minha. Mas e o que eu levo? O que eu ganho com isso? Eu tenho que prestar conta de mim. Então, a minha arte de fazer tem que ser gerada pelo sentimento puro de fazer alguma coisa em benefício de alguém, pelo mero prazer de fazer. Não porque eu vou merecer amanhã. Não porque eu quero um lugar junto com Deus amanhã. Não porque eu quero estar no nosso lar amanhã. Até que ponto nós estamos fazendo essa troca aí? E como se não bastasse, Kardec ainda pega uma pergunta. Deixa eu pegar aqui. Por que, no Livro dos Espíritos, 634, por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Deus não poderia criar o homem com melhores condições? Minha resposta. Deus deixa ao homem a escolha do seu caminho. Quando ele criou, ele botou a sementinha do amor, ele falou, desenvolva, progrida, lapida, mas deixou nós livres para fazer o que achávamos que estava certo. O livre-arbítrio. O mal foi Deus que criou? Não. Nós é que provocamos o mal. Por nossos sentimentos errados que provocamos o mal. E energizamos a nossa casa, energizamos nossos lares, a nossa cidade, o nosso estado, nosso país e o mundo com energia negativa, criado pelo ser humano. Na construção do universo não tinha negatividade. Nós que entramos na brincadeira aqui e estragamos tudo. E ainda falando, sou inteligente. Eu sou ainda bom da bola. Né? Por quê? Há uma necessidade de mudança mental. Então, o bem e o mal, o bem é de Deus e o mal é criação do ser humano. Porque é necessário o espírito adquirir a experiência.
Você imaginou? Se nós não tivéssemos o erro, nós saberíamos que estava certo, nós estávamos certo? O erro é o alicerce do acerto. Eu tenho o direito de errar? Tenho. Devo errar? Deve. Agora corrija o erro. Porque no momento que você errou, você tem a certeza que aquele outro lado é o certo. Estamos caminhando em uma determinada estrada e tem uma bifurcação. Você não sabe se vai pegar do lado direito ou vai pegar do lado esquerdo. Você está na dúvida. Tu pega do lado esquerdo, logo na frente você vê que está errado o caminho. Você não volta e pega o direito, aí você tem a certeza que aquele direito vai dar certo. Provocado pelo erro. Primeiro você descobriu o erro, para depois você pegar o acerto. Então, o erro faz parte do nosso crescimento. Agora, não podemos vivenciar no erro. Permanecer no erro. E muito menos não querer corrigir o erro. Porque às vezes a gente erra e não quer corrigir. E aí fica pior. Porque nós aumentamos a nossa responsabilidade de ter errado e de não ter corrigido o erro. Duas responsabilidades. Moral. Então, a correção dos erros para nós é muito importante. E como nós temos uma evolução das leis, e nós estamos no meio do caminho, porque nós recém estamos ainda saindo do instintivo, ainda temos muitas sensações, e o nosso sentimento ainda é um pouco grosso, nós estamos no meio do caminho. Que para chegar no patamar do amor, ainda tem 6 itens a percorrer, 6 estágios a se desenvolver, formando 9 artigos, ou 9 itens, ou 9 normas da lei de Deus para o nosso amor. Então, existe uma lei? Existe. Quais são as outras 6? Caridade, humildade, paciência, abnegação, resignação e sacrifício. Caridade, humildade, paciência, abnegação, resignação e sacrifício. Nós somos humildes? Até que ponto? Ah, eu sou humilde, mas não tenho no meu pé não, porque vira uma arraca, né? Até onde nós temos essa humildade? Até onde nós fazemos a caridade? Até onde nós temos a paciência? Ah, eu tenho uma paciência danada. Mas não fala mal do meu filho, não, vai. Né? Não fala mal da minha mãe. Não pisa no meu pé, não me aperta meu carro. Nós estamos caminhando. A abnegação, a renúncia de muita coisa. Entre elas, a luxúria. Entre elas, dinheiro. Não estou dizendo que não deve ter dinheiro, muito pelo contrário. Você ter dinheiro é sua obrigação, buscar é sua obrigação. Você não pode ser escravo dele. Você não pode ficar subordinado aos caprichos dele. Resignação. Aceitar os pecados que nós temos, aceitar as dores que nós temos, aceitar o sacrifício que nós precisamos fazer para nos evoluir. Não é uma resignação? Nos acomodarmos, pacificar o nosso sentimento, melhorar a nossa energia para ter a força de superar a nossa dificuldade. Porque as nossas dores, as nossas doenças são provocadas por nós, cada um tem a nossa. Quando a gente começa a entender que a dor é uma bênção, é a escada de Jacó que está começando a se iniciar conosco, a nossa evolução. A dor é uma bênção, o sofrimento é uma bênção, depende do ponto de vista que você vê. Se você vê ela para o lado negativo, através das suas sensações de sentimentos errados, você vai sofrer dobrado. Mas quem vai sofrer? Você, eu. Se eu vejo aquilo como uma bênção que Deus me deu, para que eu possa crescer o meu sentimento e melhorar as minhas sensações, eu levo para o patamar. Aquela dor deixa de ser sofrimento. Aquela dor deixa de ser uma coisa ruim. Muito pelo contrário, passa a ser uma coisa boa, importante para mim. Nosso crescimento. E aí nós temos aí o sacrifício, que é lógico,
O sacrifício é a parte mais gostosa da briga, que é dedicarmos nós ao amor para o próximo. Aí nós já estamos no patamar. Quando estamos no patamar do amor, nós não vamos encontrar, digamos assim, doença, nós não vamos encontrar quem não tem uma casa, nós não vamos encontrar mais quem está passando fome. Vai haver uma harmonia total no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso mundo. Porque a evolução está aí. A transformação milenar está aí. A transformação do universo, no sentido evolutivo, está aí. A revelação. E este milênio é exatamente essa mudança de pensamento que vem vindo. E vem com uma certa aceleração. Ela vem vindo forte para que nós possamos aumentar o nosso potencial de entendimento. Quanto mais nós entrarmos nesta lei e irmos trabalhando ela, maior é nosso valor. Nós vamos nos despreendendo das coisas ruins, fortalecendo as coisas ruins para o nosso crescimento espiritual amanhã. Que Deus nos abençoe, agora e sempre.